Olá pessoal, meu nome é Jadson dos Santos, sou estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e essa é a minha apresentação do trabalho de conclusão. O tema é Business, uma rede social para empreendedores. Esse trabalho está sendo orientado pelo professor Renato Novaes. Contextualizando, o empreendedorismo ele tem um papel fundamental na sociedade. É por meio dele que uma pessoa consegue ascender social e economicamente, gerar empregos e também influenciar no desenvolvimento econômico no país. Por definição, ele pode ser entendido como um ato de criar algo diferente, assumindo todos os riscos financeiros e psicológicos, mas como consequência recebendo também todas as recompensas pessoais e econômicas desse projeto. No Brasil, esse processo se fortaleceu mais após o surgimento de instituições como o Sebrae, Softex e Sesc, a partir da segunda metade do século XX. Com o avanço da tecnologia e da globalização, cada vez mais oportunidades de negócio têm surgido, tanto que no ano de 2020, mais de 3 milhões de empresas foram abertas no Brasil. Só que apesar de ter um grande número de empresas abertas, boa parte delas não sobrevive por muito tempo. Segundo um estudo do IBGE, apenas 25% dessas empresas sobrevivem após 10 anos. Entre os anos de 2018 e 2020, mais de 4 milhões de empresas foram fechadas no Brasil. E dentre aquelas empresas que possuem um perfil familiar, ou seja, que possuem um familiar entre os sócios ou funcionários, cerca de 75% delas não sobrevivem após a morte do fundador. Esse grande número de fechamentos de empresas acabam aumentando o índice de desemprego, influenciando negativamente na evolução econômica de um país. Não existe um fator único que seja o grande causador de todos esses problemas, mas sim um conjunto de situações que, quando combinadas, aumentam as chances de fracasso. Por exemplo, se o empreendedor não tem experiência na área, ou se ele não se atualiza constantemente, ou se ele não investe na capacitação da mão de obra, ou até mesmo se o produto não é inovador e não tem nenhum diferencial dos produtos que existem no mercado. E é pensando nisso que surgiu a Business. A Business é uma rede social que ela tem o objetivo de conectar empreendedores com interesses em comum para a troca de ideias e experiências. Além disso, a rede oferece funcionalidades que buscam ajudar o usuário a não cometer os erros que levam a empresa a fechar. Por meio da Business, uma pessoa consegue publicar fotos, textos, comentar publicações de outros usuários, curtir, enviar mensagens, criar grupos. Só que além disso, a Business fornece ao usuário a possibilidade de encontrar oportunidades. Na rede, um usuário consegue encontrar vagas em aceleradoras, incubadoras, editais de inovação, oportunidades para startups e empresas que estão iniciando conseguirem estruturar seu negócio ou então até um suporte financeiro ao empreendimento. Além disso, o usuário que está em busca de capacitação, ele consegue encontrar na rede uma série de mentores de diferentes áreas do conhecimento, como finanças, gestão, tecnologia, inovação. Ao encontrar o mentor, o usuário consegue encontrar as avaliações de mentorados anteriores e também agendar um atendimento com esse mentor. A Business ela é composta de dois subsistemas, o Business App e o Business Service. Para a criação do Business App foi pensado em uma aplicação mobile que funcionasse tanto em Android quanto iOS. E para que isso fosse possível foi escolhido o kit de desenvolvimento Flutter. Ele permite que o mesmo código funcione nas duas plataformas, o que agiliza o processo de desenvolvimento. O Business App ele é a camada responsável por interagir com o usuário. É por meio dela que uma pessoa consegue fazer todas as publicações, curtir e ver todos os comportamentos da aplicação em si. E no módulo Service foi pensado na ferramenta Node.js. O fato da ferramenta ter uma arquitetura single thread não bloqueante permite o desenvolvimento de forma a não consumir grande parte dos recursos do servidor. O Business Service ele é a camada que é responsável por tratar todas as requisições do Business App. Ele recebe a requisição, estrutura e devolve de uma forma que seja apresentável pelo Business App. Nesse diagrama de componentes é possível visualizar a arquitetura do aplicativo em si. Quando o cliente quer interagir com a aplicação, ele faz uma requisição HTTP para o servidor, que faz uma chamada de sistema para o Business Service. O Business Service trata essa chamada e retorna para o Business App, que por fim apresenta para o cliente em forma de uma resposta HTTP. Foi feita uma
A avaliação experimental com o objetivo de analisar se a business tem realmente capacidade de se tornar uma ferramenta útil aos empreendedores. Essa avaliação ela foi feita com 14 pessoas e todas elas possuem ou já possuíram algum empreendimento. Esse estudo ele foi feito em 3 etapas. A primeira foi o levantamento do perfil de cada um, depois foi disponibilizado o aplicativo para testes e por fim foi aplicado um questionário para avaliar o nível de satisfação dos usuários com o aplicativo. Como é possível ver, a business obteve bons níveis de aprovação. Nenhum usuário se mostrou insatisfeito com a aplicação em nenhum nível, seja com a facilidade de uso, com a aparência das telas ou com a velocidade da aplicação. Apenas foi relatado por 3 usuários que eles gostariam que tivessem mais oportunidades de negócio nas áreas de interesse deles. É importante salientar que foi disponibilizado o aplicativo para os usuários sem nenhum tipo de tutorial ou documentação, a fim de avaliar o nível de facilidade de uso também do aplicativo. Esse trabalho apresentou a Business, uma rede social que busca conectar pessoas com interesses em comum para troca de ideias e experiências. Por meio da análise experimental, é possível considerar a rede como uma solução promissora com relação a ferramentas de apoio ao empreendedor. O resultado da avaliação, assim como a quantidade de ferramentas que estão disponíveis no mercado atualmente, ajudam a corroborar essa afirmação. No entanto, devido ao fato de o teste ter sido realizado com apenas 14 pessoas, indica que são necessários ainda uma avaliação com uma quantidade maior de usuários em ambientes diversos, a fim de avaliar se os valores que a rede busca entregar estão de fato sendo entregues ao usuário. Por fim, é importante salientar que o projeto Business está atrelado a um projeto de pesquisa e desenvolvimento do Instituto Federal do Espírito Santo. E nesse projeto há uma equipe de pessoas relacionadas a empreendedorismo, desenvolvimento de software e marketing que, de forma direta ou indireta, influenciaram na produção desse trabalho. Essas são as minhas referências e chega a fim a minha apresentação. Obrigado a todos.